Quantas vezes nós queremos fugir do chamado de Deus? Quantas vezes nós queremos viver num chamado que não é o nosso? A mensagem de hoje fala sobre isso. Não saia daí. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Amém? Quero meditar com você hoje em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 20, onde a palavra do Senhor nos diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Versículo 21, foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. 23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo está decorrendo aqui sobre circuncisão e incircuncisão. Essa era a questão, livre e escravo. Escute bem, ele está dizendo, olha, se você foi chamado e você é incircundado, continue circundado. Se você foi chamado e não é circuncidado, continue não circuncidado. Você não precisa se circuncidar porque foi chamado. Ele bate dizendo, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Hoje é sabadão. E sabadão a gente costuma falar um pouquinho da gente, daquilo que nós vivemos na nossa caminhada. E usando esse versículo aí, cada um permaneça na vocação que foi chamado, eu quero falar um pouquinho sobre algo que aconteceu numa viagem missionária que nós fizemos lá para o Maranhão. Comecinho do ano de 1996. Permanecemos lá por 90 dias, 3 meses, e foi uma benção. A equipe era composta por 10 pessoas, incluindo o esposo da pastora Araci e mais a sobrinha dela. E essa equipe tinha tudo um trabalho para ser feito. Acordávamos bem cedo, inclusive eu acordava primeiro, eu era o primeiro a levantar, porque a minha tarefa era ungir toda a casa, isso todo dia. Então eu levantava às 5h30 da manhã, ia ungir portão, portas, quintal, fundo, janelas. Tinha que fazer isso diariamente, durante todo o tempo que nós ficamos lá, porque na casa que ficamos, nós recebíamos as pessoas para orar por elas, fazíamos uma corrente de oração e orávamos muitas pessoas durante aquele dia. Começávamos o trabalho às 6h30 da manhã, eu acordava às 5h30 para fazer unção, mas o trabalho começava às 6h30 da manhã e terminava por volta de 12, 13 horas. Orando pessoas, expulsando o demônio. E tinha equipe que orava. Tinha eu que fazia unção, eu que ministrava a palavra todo dia de manhã, tinha que ministrar uma palavra de 15, 20 minutos antes de formar a corrente de oração. Tinha o Marcos que tocava e cantava alguns corinhos, alguns louvores antes da ministração da palavra. E tinha as pessoas que entravam dentro da corrente para orar. A Cláudia, a missionária Tânia, o Joãozinho, o missionário João e a pastora Araci. Eu ficava organizando a corrente, botava as pessoas para dentro porque não podiam soltar, a corrente não podia quebrar, tinha tudo um esquema para que a gente pudesse fazer a oração nesse trabalho de libertação. E era tremendo, porque muitas pessoas eram libertas e muitas pessoas aceitaram Jesus nessa época que nós ficamos lá. Mas escute, eu ministrava e eu ungia a casa todo dia. E eu ficava chateado, para não falar revoltado, porque todo mundo estava dormindo e eu tinha que acordar às 5h30, porque a tarefa era minha. É interessante, meu amado, que quando Jesus está no jardim orando, ele leva 3 discípulos com ele, quando ele volta, os 3 estão dormindo. Jesus não se refere aos 3, Jesus não chama os 3, não puxa o dedo dos 3. Ele fala, Pedro, você não pode nem orar comigo uma hora? Ele não fala com os outros, com o Tiago e João, ele fala com Pedro. Por quê?
Porque Pedro tinha uma responsabilidade diferenciada. Eu estava querendo fazer aquilo que eu não tinha sido chamado para fazer. E eu queria abrir mão daquilo que eu fui chamado para fazer. Então a responsabilidade de ungir a casa todo dia de manhã era uma grande responsabilidade, porque o trabalho começava ali naquela unção de proteção. E de manhã eu ministrava a palavra, eu tinha que ter uma palavra, eu tinha que ter um alimento fresco, um café fresco, para aquelas pessoas que iam lá, porque elas também iam para ouvir a palavra, e muitos aceitavam Jesus na ministração daquela palavra. Mas sabe o que eu queria? Eu queria estar ali dentro daquela corrente, impondo a mão sobre a cabeça das pessoas e orando. Eu achava que eu tinha que estar ali fazendo isso, e era o que eu queria. Não é diferente nos tempos de hoje. Lá no Maranhão, nessa época, nós saímos para ministrar nas igrejas, e eu era o cara que ministrava a palavra nos trabalhos que nós íamos na igreja. João cantava, porque canta até hoje, os outros oravam, mas a ministração da palavra ficava a meu cargo. Era eu que ministrava a palavra, porque era o meu chamado, era a minha vocação. Cada um permaneça na vocação que for te chamado. Se nós ficamos lá 90 dias e fomos 80 dias em igrejas, 80 dias eu ministrei, para a glória e honra do Senhor. Não é diferente hoje. Quantas pessoas hoje não querem permanecer na vocação que foi chamado? Quantos querem estar num lugar que não foram chamados para estar? Uns querem estar no louvor, outros querem estar no púlpito pregando, outros querem estar dando aula na escola dominical, sendo que não foram chamados para isso. Então nós temos que entender, amado, que nós vamos funcionar da forma que Deus quer e cumprir o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida, se nós estivermos firmes na vocação que fomos chamados. Na casa do Senhor não pode haver esse negócio de quebrar o galho. Ah, não tem quem toque e quebra o galho aqui, você não é quebra-galho. Eu não sou quebra-galho. Deus não está atrás de quebra-galhos. Deus, Ele direcionou pessoas com chamados próprios, com vocações próprias. O que eu preciso é descobrir a vocação que eu tenho em Deus e querer ficar nela. É diferente. Aqui em casa tem eu, tem a pastora, tem a Rebeca e tem as meninas. A pastora, ela apacenta muito bem e canta muito bem, tem um chamado tremendo para isso. Ela também ministra a palavra, mas ela tem a dificuldade maior para ministrar a palavra do que eu. Eu abro uma palavra, eu abro um texto, leio e abro a boca e Deus começa a falar através da minha vida, porque é o chamado, é o propósito, é a vocação que eu fui chamado. E nós temos que entender para poder permanecer e fluir e funcionar como Deus quer que a gente funcione. Mas o problema, amado, é que muitos hoje querem os lugares dos holofotes, dos aplausos, da frente, onde todo mundo te vê, dos lugares altos, dos púlpitos e dos palcos. Mas muitas pessoas não foram chamadas para estar, nenhum de nós foi chamado para brilhar sozinho. Nós não temos luz própria, a luz em nós é Cristo. Ele reflete em nós a sua luz. Nós refletimos a luz dele. E quando a gente amadurece e entende isso, nós não estamos preocupados em ministrar uma palavra que ninguém conhece, em ter uma revelação que ninguém nunca teve. Hoje tem tanto disso aí, em tantos púlpitos, em tantas igrejas, a pessoa tem que ir trazendo uma revelação que ninguém nunca trouxe, ninguém nunca falou. Esquecemos da simplicidade, sabe? Temos que alcançar notas agudas altíssimas, tocar de uma forma tremenda e poderosa que ninguém nunca viu, para fazer um show. Amados, Deus não está atrás de show. Se Deus estivesse atrás de show, Ele estaria nessas casas noturnas de show buscando artistas. Deus não busca artista, Deus busca filhos, Deus busca adoradores, Deus busca servos, Deus busca pessoas que queiram estar submissas diante da sua vontade e o seu querer, para cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um, seja na portaria, recebendo as pessoas com dignidade, com um sorriso, com um abraço, abraçando e trazendo,
Seja no púlpito pregando, seja na cozinha fazendo um belo bolo, uma bela comida para servir na cantina, sabe? Seja na ação social, mas que você vai fluir na vocação que você foi chamado. E é isso que nós precisamos entender, compreender. A funcionalidade que nós vamos ter no corpo, ou exemplificando melhor, no motor que Deus quer fazer funcionar. Cada um de nós é uma peça, e sem essa peça o motor não funciona direito. Ele pode até funcionar, mas o barulho dele não fica certinho. Você pode até tocar no violão faltando uma corda, com 5 cordas, mas não vai estar completo, vai faltar alguma coisa. Você pode até tocar numa bateria faltando um prato, faltando alguma peça dela, mas não vai estar completo, vai faltar alguma coisa, e uma certa melodia, um certo som você não vai poder fazer. É isso que nós temos que entender. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Eu quero orar com você, mas eu vou continuar falando disso, sobre cada um permanecer na vocação que foi chamado. Mas nesse momento eu quero orar com você, e no próximo dia eu vou continuar falando sobre isso. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e exaltamos pela tua beleza, a tua santidade, a tua grandeza, Senhor, sobre nós e sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor direcione cada um de nós, para que nós possamos permanecer na vocação que fomos chamados, para a glória e para a honra do seu nome, Senhor. Assim poderemos funcionar de acordo com a sua vontade e o seu querer. E poderemos glorificar e exaltar o seu nome grandemente. Então eu lhe peço, abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração, Deus te abençoe.